Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao Tira a Dúvida do projeto Conquistar. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física. Estou aqui para auxiliá-los nessa jornada em busca do conhecimento. E agora convido vocês a descobrir qual é o título da nossa aula. Aula 18, Educação Física, tudo tem limite. Objeto de conhecimento, esferas e práticas de linguagem, análise de discursos e atos de linguagem, investigação de temáticas, questões e desafios contemporâneos, processos de produção e inovação com as linguagens. Muito bem, depois de descobrir o título da nossa aula, agora chamo a nossa dúvida. Você conhece seus limites? Descubra por que respeitar os limites do seu corpo é a chave para alcançar o sucesso. Então, pessoal, você sabe qual é o limite do seu corpo? Vou deixar aí um tempinho para vocês pensarem a respeito desse questionamento e já já a gente volta. E aí, descobriram quais são os seus limites? Então, na era do no pain, no gain, sem dor, sem ganho, somos incentivados a extrapolar os limites do nosso corpo por meio do exercício físico. Se não sair de um treino de musculação exausto, pingando de suor, com as pernas bambas, sem conseguir andar direito, às vezes até precisando de uma maca para ser carregado, parece que o treino não valeu, não é mesmo? Mas será que isso é realmente, de fato, uma verdade absoluta? Como é que eu vou saber se o corpo está passando dos limites? O nosso corpo, ele tem um sistema pré-definido de autopreservação. Isso quer dizer que ele vai começar a apresentar ali alguns sinais quando ele estiver começando a dar pane, digamos assim. E quais são esses sinais, né? A gente vai listar aqui alguns sinais que o corpo dá quando a gente está começando, né, a ficar ali bem exausto, né, quando o corpo já está começando a apresentar ali esses sinais que vão fazer com que a gente se atente, né, que o exercício ele já está muito extremo para o nosso corpo. Então, primeiro, sensação de que não há mais forças para executar os movimentos. Começou a ter dificuldade ali naquele teu treinamento, por exemplo, na musculação. Você está fazendo a musculação e aí o personal, né, a pessoa está lá te incentivando e você vai, quer fazer mais, e aí tem uma hora que o seu músculo parece que não responde mais. Esse é um dos primeiros sinais que o seu corpo apresenta de alerta para você dar uma parada, tá? Perda de coordenação motora e de equilíbrio. Aí não parou de fazer atividade, começam as cãibras, depois náuseas, como a gente vai ver na próxima cartela, visão turva e escurecendo, hipertermia, temperatura elevada do corpo, dor de cabeça, cefaleia. E se mesmo depois de todos esses sintomas você não parar e continuar o seu treino, provavelmente o seu corpo ele vai entrar ali numa pane. E a pane do nosso corpo, no caso, é a síncope, é o desmaio. Porque você chegou ali ao extremo dentro daquele exercício, dentro do seu condicionamento físico naquele momento, mas mesmo assim você não respeitou os sinais que o seu corpo deu. Você continuou fazendo a atividade. E aí, fazendo a atividade, o seu corpo, como é um instrumento inteligente, o que ele vai fazer? Eu vou forçar esse cidadão a dar uma parada. E aí, o que acontece? Um desligamento. O desmaio. Então, o que acontece no desmaio? No desmaio, o sangue que estava circulando ali de forma ineficiente para algumas partes do seu corpo, ele passa, né, volta às funções rapidamente para compensar essa queda da pressão e reduzir a sensação
de mal-estar. Ok? E esse é um mecanismo eficiente de autodefesa, pois você vai parar imediatamente o que você estava fazendo. E se mesmo assim não parar, em casos extremos, o que vai acontecer? Convulsões e fortes alterações cardiovasculares, metabólicas e cerebrais podem ocorrer caso você não respeite os sinais que o seu corpo dá. O nosso corpo, ele é um sistema muito inteligente, então gradativamente ele vai te apresentando esses alertas durante o exercício, né? E obviamente que todo exercício ele vai trazer ali um esforço a mais para o seu corpo e como consequência nós vamos ter ali, né, algumas dorezinhas no outro dia, que podem estar classificados aqui como a fadiga, que a gente vai ver que na fadiga ela vai deixar os músculos mais pesados e cansados e vai passar depois de 1 ou 2 dias de descanso. Mas na lesão é diferente. Na lesão, a dor é mais aguda e dura por mais tempo. E mesmo você descansando, parando ali por 1 ou 2 dias, essa dor ela não vai passar. Então, é necessário que a gente tome cuidado, né, quando o nosso corpo apresentar esses sinais e respeitar, de fato, o limite do nosso corpo. Então, lembra que eu perguntei para vocês ali, questionei para vocês se vocês conheciam o limite do corpo de vocês? Então, agora, vocês já estão cientes dos sinais que o seu corpo apresenta quando você está ultrapassando os seus limites. Ah, professora, então isso significa que em nenhum momento eu vou fazer um pouco a mais daquilo que eu estou acostumado. Vai sim, vai chegar esse momento. Só que é preciso a gente ter cuidado, como vocês vão ver aqui, para não se lesionar ou não se ferir durante a sua rotina de exercícios. Não seguir uma rotina de exercício e fazê-las apenas aos finais de semana, por exemplo, pode aumentar o risco de lesões devido à falta de condicionamento físico. Vocês já ouviram falar daquele atleta de final de semana? Atleta de final de semana é aquele que durante a semana não está nem aí para a rotina de exercício, mas chega ali no final de semana e quer fazer tudo, né, fazer tudo acumulado, toda atividade que não fez durante a semana vai fazer no final de semana, vai forçar o seu corpo a uma atividade que não está preparado, porque durante a semana ficou ali só descansando. E aí no final de semana ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então isso é forçar demais a sua máquina, o seu corpo, a um trabalho que não está acostumado. Esse trabalho ele deve ser feito de maneira progressiva, de maneira gradual, respeitando o seu condicionamento físico. E, como eu disse, né, veio aquele questionamento, mas professora, então isso quer dizer que no meu treinamento eu não posso avançar, eu não posso chegar um pouco mais, eu não posso colocar um pouquinho mais de carga no meu treinamento, eu não posso fazer um pouco mais daquilo que eu estou acostumada? Pode. E, como vocês vão ver aí, que é claro que o princípio do treinamento é aumentar os seus limites, justamente para evoluir a resistência. Mas isso ele deve ser feito de forma programada, como eu já disse, e progressiva, respeitando, né, esse avanço do seu corpo, a adaptação do seu corpo àquele exercício, porque o nosso corpo ele vai se adaptando conforme você vai colocando, né, estressando o seu músculo, por exemplo. Então, de que maneira eu posso superar esses limites de uma maneira segura, né, de uma maneira que não prejudique a minha saúde? Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer? Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos que devem ser observados para tornar a prática da atividade física mais segura, como, por exemplo, praticar exercícios de mobilidade e alongamento. Isso vai favorecer a melhora da mobilidade das articulações. Aqui, ó, articulação é onde o seu corpo faz o movimento. Pode ser no ombro, pode ser a articulação do quadril, do joelho, enfim, a mobilidade, exercícios de mobilidade vão atuar justamente nas articulações para possibilitar que você esteja mais preparado para o exercício que você vai fazer. Ok? O alongamento também, que vai atuar aqui nos tecidos moles do seu corpo, como músculo, por exemplo. Então, você faz o alongamento justamente para preparar o seu corpo para aquele exercício, para aquela atividade que ele vai estar sendo exposto. Ok?
Estabelecer também metas e objetivos é muito importante. Lembra que eu falei que esse progresso ele deve ser gradual, respeitando a adaptação do seu corpo, o tempo de adaptação do seu corpo? Então, tudo isso só vai ser possível se você também estabelecer metas e objetivos, porque esse tipo de ação vai te deixar mais estimulado também, focado a alcançar resultados concretos. Treinar regularmente, não ser atleta de final de semana, tá? Treinar regularmente é super importante. Não ache que se você fizer um treinamento hoje e fizer um treinamento só mês que vem, você vai estar evoluindo, porque o seu corpo, ao mesmo tempo que ele se adapta ao exercício, ele também pode se adaptar à sua forma de ficar ali inerte, ok? Então, invista também em hábitos alimentares saudáveis, porque o seu corpo é uma máquina que precisa de combustível para funcionar. Se você não se alimenta direitinho, obviamente que o seu corpo também não vai funcionar de uma maneira correta. Então, para os seus músculos ganharem força, né, poderem trabalhar de uma maneira mais eficiente, você precisa também alimentar os seus músculos através de uma alimentação que ofereça os nutrientes específicos para determinadas atividades. E aqui não está inserido aqui, mas também uma coisa super importante que é bom vocês se atentarem, que é a questão do sono. O sono, ele é um ótimo auxiliador para a recuperação do seu corpo. Então, se mesmo assim você treina e você se alimenta bem, né? Você faz exercício de mobilidade, mas você não tem uma boa noite de sono, então esse trabalho ele vai estar meio que por água abaixo. Por quê? Porque o sono ele vai trazer essa questão regeneradora para o seu corpo. O descanso ele é essencial, ok? Então, gente, eu agora chamo vocês para o nosso checklist de conteúdo. Muito bem, pessoal, chegamos aqui naquele momento da aula que a gente vai relembrar todo o conteúdo que foi abordado. Nós começamos ali apresentando os sinais que o nosso corpo dá quando a gente está ultrapassando o limite, né, dele. Então, quais são esses sinais? Né? Quando a gente está expondo o nosso corpo a um exercício que ele não está acostumado, e às vezes a gente se esforça um pouco mais e força um pouco mais nesse exercício, o músculo ele tende a querer dar uma travada, né? Aí a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade de executar aquela ação. Né, perde um pouco da coordenação motora, desequilibra, e se mesmo assim a gente continuar fazendo, o nosso corpo ele vai dando outros sinais, como por exemplo, a tontura, né, dor de cabeça, né, elevação da temperatura do corpo, né, e se mesmo assim você não parar, o que acontece? O desmaio. Né, justamente para forçar o seu corpo a parar, porque ele está chegando ali no seu limite. Né? E se você não respeita, né, isso, podem ter sérias consequências, né, no seu corpo, né, consequências muito graves que foram vistas ali durante a aula. Vimos também a diferença de fadiga e de lesão, porque na fadiga, né, você expôs o seu corpo a determinado exercício e você sentiu ali um leve desconforto que passou depois de 1 ou 2 dias de descanso. Mas na lesão, já é um pouco mais complicadinho. Por quê? Porque a dor que você sente, ela é um pouco mais aguda, um pouco mais forte, e mesmo você dando esse tempo de descanso, não para. Então, a gente tem que ficar atento para não lesionar durante a prática da atividade física, certo? E nós vimos também algumas dicas de como evoluir a resistência do corpo, né? De como ultrapassar os seus limites durante o exercício de uma maneira segura. Nós vimos que fazer exercícios de mobilidade, de flexibilidade, vai nos auxiliar nesse processo, porque vai preparar o nosso corpo melhor para aquela atividade, fazendo com que a gente evolua durante o nosso treinamento. Nós vimos também que o planejamento, né, e ter metas estabelecidas também são super importantes para esse processo, né, de ultrapassagem dos seus limites. Por quê? Porque dentro de um planejamento você vai programar ações graduais que vão fazer com que você a cada vez mais adapte o seu corpo àquele exercício e queira também
passar um pouquinho mais do limite, aí o seu corpo adapta aquele exercício, aí você, tudo dentro de uma programação, ok? E também vocês viram que a questão da alimentação é muito importante para auxiliar na recuperação do seu corpo, para proporcionar energia para o seu corpo concluir aquela demanda de exercício que você programou dentro daqueles seus objetivos. Você viu também que o sono, ele é um fator muito importante na hora da recuperação, porque ele vai auxiliar nesse processo de regeneração do corpo. Então, se você pula alguma dessas etapas, já prejudica no resultado, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Principalmente agora que nós relembramos todo o conteúdo. E agora eu chamo a nossa dica. Chegamos àquele momento da nossa dica que vai fazer com que vocês fixem o conteúdo abordado durante a nossa aula. Anota aí ouça o seu corpo. Se você sentir qualquer sintoma preocupante, pare imediatamente, procure orientação médica se necessário. Ir além dos limites saudáveis do corpo pode levar a lesões graves, portanto, respeite os sinais do seu corpo e ajuste o nível de intensidade ou pare a atividade se necessário. Vocês já viram durante a nossa aula quais são os sinais que o corpo envia quando você está ultrapassando os seus limites. Então, se durante a sua atividade você sentir algum sinal daquele, algum sintoma daquele, você vai parar, ajustar a intensidade da sua atividade ou então parar a sua atividade por completo, porque é importante você respeitar o limite do seu corpo e, dependendo da situação, buscar orientação médica para aquilo que você está sentindo, né? Para os sintomas que você está apresentando e qual é a melhor forma de você ajustar essa intensidade da sua atividade ou até o tipo de atividade que você está expondo o seu corpo. Anota aí 2. Progresso gradual. O corpo precisa de tempo para se adaptar aos exercícios e desenvolver força, resistência e flexibilidade. É importante seguir um programa de treinamento progressivo, aumentando gradualmente a intensidade, a duração e a frequência dos exercícios ao longo do tempo. Isso permite que seu corpo se adapte de forma saudável e reduza o risco de lesões. Não tente ultrapassar seus limites de uma só vez, pois isso pode sobrecarregar os músculos, as articulações e o sistema cardiovascular. É sempre bom você respeitar esse processo de adaptação do seu corpo, porque o nosso corpo, ele é um sistema muito inteligente. Você estressa o seu corpo através do exercício, o seu corpo ele vai fazer de tudo para se adaptar àquela nova situação. Ocorreu a adaptação, aí sim você pode aumentar, né, a carga, aumentar o exercício, o tempo de exercício, e aí vai ocorrer um novo estresse no seu corpo, o seu corpo vai ter uma nova adaptação para depois, isso acontecendo de maneira gradual, respeitando realmente esse processo. Não tente fazer tudo de uma só vez, porque isso pode ocasionar lesões muito graves, certo? Então, espero que vocês tenham realmente pegado essas dicas e trazer essas dicas aí para o seu dia a dia. E agora vamos ao encerramento da nossa aula. É isso aí, meu povo. Chegamos à finalização da nossa aula e eu convido vocês agora, nesse momento, a nos seguir nas redes sociais, no @Centro de Mídias _AM e também pela hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade.